Vamos colocar a imagem de onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, que eu tive lá com o Sayão. Sim, sim. É em Qumran o nome do lugar. E Quem era esse povo que estava guardando esse... Tinha alguma coisa relacionada ao Apocalipse? Eles estavam esperando o Apocalipse, é isso? Eles aguardavam Então, a vitória do bem contra o mal. então a gente sabe que nos tempos bíblicos existia um grupo judaico chamado os essênios. A teoria mais aceita, que também eu aceito, é que a população que vivia nessa cidade eram essênios. E eles acreditavam que o fim dos tempos estava próximo. Eles estavam esperando uma grande batalha, que eles chamavam a Batalha dos Filhos da Luz contra os Filhos da Escuridão. Quem são os Filhos da Luz? Eles. Eles mesmos. Sempre. E quem são os Filhos da Escuridão? O resto do mundo, inclusive os outros judeus. Principalmente os que estavam no templo em Jerusalém. Eles consideravam, eles falavam que o templo tinha sido corrompido. E eles, por isso, tinham se afastado da corrupção. E quando Jesus critica o templo, muitas das críticas dele são críticas corretas. O templo estava corrupto, também por influência romana. Os romanos estavam influenciando muito o templo. E daí eles se afastam de Jerusalém, vão para o meio do deserto e vão ver uma vida pura, isolada, esperando essa grande batalha apocalíptica. Por isso, eles viam de uma maneira coletiva, não tinha propriedade privada, tudo era de todos. Eles viviam uma vida celibatária, eles não casavam e não tinham filhos. Eles se purificavam todos os dias pelas águas. Eles tinham seus escribas, eles viviam uma vida dedicada às escrituras bíblicas e a Deus. E eles estavam lá esperando a batalha do fim dos tempos. O que acontece é que, em vez do fim dos tempos, a batalha como eles imaginavam, o que acontece Vieram os é romanos. que os romanos. E os romanos começam a destruir cidade após cidade, destroem Massada também. Nessa mesma época de Massada, um pouquinho antes, eles destroem Qumran. O pessoal de Qumran, quando ouve que os romanos estão vindo destruir a cidade, eles pegam o que eles tinham mais de precioso, que são os pergaminhos bíblicos, e enfiam dentro de jarros, correm para as montanhas e escondem dentro das montanhas a biblioteca deles. Porque se os romanos viessem e queimassem a cidade, a biblioteca seria salva, e depois eles poderiam lá voltar e buscar os pergaminhos. E o que acontece é que os romanos vão e matam até o último essênio, até a última pessoa da cidade. E não sobra ninguém vivo para contar que a biblioteca foi escondida. E já que esses livros eram rolos fechados, dentro de jarros selados, dentro de uma caverna no meio do deserto... Ficou lá 1900 anos. 1900 anos super preservados. Ninguém descobriu nesse tempo. E ninguém Só em descobriu. 1947. Exatamente. Em 47, sem querer, beduínos encontraram esses pergaminhos. E aí os pergaminhos depois, os primeiros... Uma das maiores descobertas. É considerado uma É a maior. É a maior? do século XX. Talvez da história. Para a mas... Bíblia, sim. Por quê? Porque ela É comprova... os textos bíblicos mais antigos, porque o texto que a gente tinha na Bíblia hebraica, o mais antigo era do ano 1000. E então o pessoal dizia, não, quem sabe que esse negócio está preservado? Vai ver que mudou tudo. Quando você acha um texto 1000 anos mais antigo, Igual. você vai ver, não, de fato, os copistas e os escribas eram sérios, que o texto está, na sua grande maioria, muito bem preservado.